Olá, outra vez! Vou começar com este vídeo. Estou aqui a arrumar a minha secretária, que já não é uma secretária porque eu mudei de sítio, como vocês são capazes de ter visto nos últimos vídeos. Vou começar neste vídeo uma série. Estou-me a perceber que é uma série urgente de se fazer. Porquê? Neste canal, para quem não segue, por favor, passe a seguir e apoie-me e divulgue. E, sobretudo, partilhe os vídeos e comente. Neste canal de YouTube, eu, das duas uma, ou estou no Japão e estou-vos a mostrar as coisas que eu estou a ver e a fazer no Japão, ou estou-vos a mostrar coisas que vocês podem ver e fazer no Japão, ou então estou em Portugal e estou a falar de cultura japonesa, de língua japonesa, de sociedade japonesa, de história, de arte, de cultura, de sociedade, de património cultural, que é a minha área de formação, como historiadora de arte e como investigadora de estudos japoneses. Ou então estou-vos a falar de como é que vocês podem aproveitar oportunidades que existem para os portugueses no Japão, para ir para lá estudar, trabalhar, viajar, etc. Ou estou a falar do meu trabalho, que é o meu ganha-pão, como a miúda tem que pagar a comida do gato, que é a fazer consultoria para privados ou empresas e, entre outras coisas, ajudar-vos a planear as vossas viagens de sonho no Japão. Portanto, como consultora privada de uma pessoa, de um grupo de pessoas. E nesse contexto, neste último contexto em particular, eu tenho-me apercebido de muitas coisas para o ano de 2020 que exigem uma série. Exigem uma série temática, exigem que eu me dedique aqui a esclarecer algumas coisas, porque o ano de 2020, para visitar o Japão, em qualquer contexto, em estudo, em trabalho, o que seja, vai ser muito sui generis, vai ser muito diferente, por causa de ser o primeiro ano civil da nova era imperial, por causa de ser o ano dos Jogos Olímpicos. Estou aqui a ajeitar a câmera porque isto está sempre tudo torto. E por causa de muitas coisas. Muitas coisas, e é por isso que eu tenho mesmo que falar neste vídeo. Estou aqui a tentar ajeitar a câmera porque isto está torto e eu não gosto, sou um bocado obsessive compulsive. Bem, então, uma das características dos meus vídeos, como vocês vão ver, é que eu alterno entre falar de coisas que são muito big picture e coisas que são muito detalhes. Porque os detalhes são extremamente importantes também, mas a big picture também. Então, a big picture é, imaginem que vocês estão a planear a vossa visita ao Japão e querem fazê-la no ano de 2020. Independentemente se vocês querem planear a vossa viagem sozinhos ou se querem recorrer a uma agência de viagens, vocês têm que ter acesso às coisas que no Japão, vocês têm que saber que existem as coisas que no Japão são as alterações especiais para o ano de 2020. E é isso que eu me apercebi que não há, e ainda não vi nenhum caso em que existisse de facto, e por isso posso dizer aqui publicamente e assumir as consequências. Apercebi-me que não há, da parte de quem está, de um ponto de vista, às vezes até através de empresas ou organizações ou associações ou agências de viagens registadas ou não, porque uma consultora de viagens, aqui uma parte, uma consultora de viagens como eu ou qualquer outra pessoa de qualquer outra consultora de viagens ou consultora em qualquer parte do mundo, no Japão ou não, assume pessoalmente, através de um regime que em Portugal se chama prestação de serviços, mas que todos os países têm um enquadramento parecido com uma coisa dessas, é um profissional liberal. É uma pessoa que assume, que dá a cara, que assume as informações que vos está a dar. Ok? Essa é a vantagem de vocês irem a um consultor. Quando vocês fazem coisas como comprar pacotes online, comprar coisas que vocês veem que são promoções de pacotes de viagens, vocês não sabem muito bem quem é que está por trás daquilo. E às vezes podem achar que por estar uma empresa por trás daquilo vocês estão defendidos de potenciais erros que aparecem no pacote. Mas não. Leiam lá as letrinhas pequeninas do contrato, porque o mais provável é que não. E eu vou contar aqui uma história que é verídica, que é um serviço que eu fiz e que felizmente correu muito bem, mas podia ter corrido muito mal, agora que já passou, que foi um serviço que eu fiz, que foi o seguinte. Eu fui abordada por um casal, que é português, e que queriam fazer uma lua de mel. Eu não vou dar dados privados deles, eu nunca dou dados privados dos meus clientes. Há um contrato de sigilo em relação a isso. Mas tenho a autorização deles para falar do geral da situação, até para vocês não sofrerem as mesmas consequências. Eles queriam planear uma lua de mel no Japão. Ok, dirigiram-se a uma agência de viagens. E neste caso foi mesmo agência de viagens. Empresa registada como agência de viagens, com pessoas
reais, que atendem telefones e falam com pessoas. E compraram, através dessa agência de viagens, um pacote de viagem ao Japão. Para a lua de mel deles. E pagaram-no. E pagaram 3.000 euros por aquilo, ok? Primeiro, número 1. 3.000 euros por uma viagem ao Japão é muito caro, está bem? Os meus pacotes low cost, aquilo que eu não posso chamar pacote, porque não é um pacote todo feito, porque o que eu presto é consultoria, não é vender viagens já feitas, mas eu consigo fazer orçamentos de viagens para pessoas completos, incluindo o voo, o alojamento, as entradas nas atrações, o transporte, as despesas de expectativa com a comida, até. Os orçamentos mais low cost que eu faço são de 1.500 euros. É metade, ok? Ok, fecharam a parte. Então eles pagaram este valor absurdo por avião e hotel. Mas porquê que eles me foram procurar a mim se já tinham isso? Porque eles aperceberam-se que, primeiro, não estava incluído mais nada. Nenhum tour, nenhum acompanhamento, nenhum guia, nenhum programa, não sei o quê. E o hotel era sempre o mesmo. Isto se calhar não vos bateu como deveria ter batido. Marcaram para este casal em lua de mel, coitadinhos, durante todo o tempo que eles vão estar no Japão, o mesmo quarto de hotel, desde o dia em que eles chegam até o dia em que eles partem, em Tóquio, num hostel, que ainda por cima é um hostel de backpackers, não é um ambiente para honeymoon, não é um ambiente para lua de mel. Marcaram-lhes, vamos ver se entendem isso. E eles, mais, eu falei também com esta agência, porque havia vários imbróglios pelo meio, um deles era um imbróglio mesmo legal, porque eles venderam-nos um pacote em que eles não podiam cancelar este alojamento estúpido, porque senão perdiam também o voo. E os voos, entretanto, tinham disparado de preço para a época que eles queriam ir, que era a época alta das Sakura Season, a floração das cerejeiras. Então, se eles cancelassem este alojamento estúpido para fazerem um programa com pés e cabeça em que têm vários alojamentos ao longo de um itinerário que de facto os faz conhecer o país Japão, que era isso que eu queria fazer para eles inicialmente, apercebemos que não dava para cancelar este hotel, porque senão eles perdiam o voo também. E os hotéis, entretanto, já estavam muito mais caros. Então, alguém lhes disse, essa pessoa da agência disse-lhes, e eu estive em contacto direto com esta situação, mas vocês vão ver as coisas e voltam a Tóquio no final do dia. Uma pessoa de uma agência de viagens. Tipo, vão a Osaka ver coisas e voltam a Tóquio no final do dia. No dia a seguir vão a Kyoto ver coisas e voltam a Tóquio no final do dia. No dia a seguir vão a Shirakawa ver coisas e voltam a Tóquio no final do dia. What? Isto não é realista. Ok, tecnicamente é possível por causa do Shinkansen, por exemplo, por causa de voos até, se eles quisessem fazer através de avião. Mas eles iam passar, tipo, 5 horas em comboios? Passar 1 hora num sítio e 5 horas em comboios de volta? Que sentido é que isso faz? Como é que se vende viagem ao Japão e marca-se sempre o hotel na capital a achar que aquilo é do tamanho de uma noz? E depois eles estavam salvaguardados, eles da agência estavam salvaguardados porque aquilo era um contrato, estava assinado, não sei o quê. Esse foi o problema. Então, eu resolvi o problema. Como sempre, demorou um bocadinho, mas resolvi. E eles agora têm um programa em que vão, de facto, visitar o Japão e vão passar por vários sítios do Japão, vão ver o Monte Fuji e vão ficar em termas que têm vista para um lago e para o Monte Fuji do quarto, dentro da água quentinha, termal, com vista para um lago e o Fuji à frente. Depois vão a Kyoto, vão passar tempo em Kyoto, vão a Osaka, vão passar tempo em Osaka, vão a Hiroshima, é diversificado, é interessante, veem as coisas todas que eles entretanto tinham na lista, porque eles tinham uma lista de várias coisas que queriam ver, eu fui incluindo essas coisas que eles queriam ver no itinerário e também na cidade de Tóquio. Vão passar bastante tempo em Tóquio, mas também vão passar bastante tempo
a ver de facto o país, Japão, e a fazer a lua de mel que eles merecem, porque as pessoas merecem, é este que eu quero passar, as pessoas merecem ser bem servidas, as pessoas merecem realizar os seus sonhos, as pessoas não merecem que alguém que trabalha numa agência de viagens e com uma empresa, e eu até fico vergonha disto ser uma empresa portuguesa, porque eu sou portuguesa e eu tenho assim tipo vergonha por simpatia, que faça isto aos clientes. Isto para vos dar um exemplo. O que é que se passou aqui por trás de tudo isto? Como o ano 2020 é um ano em que há muitas alterações na maneira como funcionam os serviços no Japão e os preços das coisas no Japão, o que aconteceu foi que esta agência de viagens encontrou um pacote em que as coisas lhes pareciam que estavam em bom preço e que estavam num preço em que eles podiam revender. Porque as coisas no Japão inflacionaram todas muitíssimo. Estão muito mais caras. E estão muito mais caras há muitos meses atrás. Ou seja, com mais de 6 meses de antecedência, os preços começaram a subir. O que era normal nos anos anteriores? Porque eu já ando a fazer isto há muitos anos. O normal nos anos anteriores era nós termos os preços mais ou menos estáveis, tirando certos picos de procura como a Golden Week, o pico da floração das cerejeiras, à volta do feriado do Obon, que é 15 de agosto, mas nós tínhamos os preços mais ou menos estáveis até 3 meses antes de determinada data. E 3 meses antes de determinada data os preços começavam a subir. Por exemplo, se eu tivesse uma pessoa que me dissesse eu quero ir ao Japão no final de outubro, eu dizia a essa pessoa, idealmente, comece a planear a sua viagem no final da primavera, planeie a sua viagem antes de junho. Antes de junho você vai conseguir ótimos preços, não vai ter problema nenhum. Só a partir de julho é que os preços vão subir. Era isso que eu dizia às pessoas e isso funcionava. Em 2020, não. Os preços para 2020 começaram a inflacionar e a curva de inflação dos preços, a curva de especulação dos preços começou a subir e a ser muito vertical logo com a antecedência de 6 meses. Isto quer dizer na prática o quê? Isto quer dizer que todas as pessoas que planeiam viajar ao Japão na primavera de 2020, tipo em abril de 2020, essas pessoas, na altura em que vocês estão a ver este vídeo, já vão estar a lidar com preços muito inflacionados. Porque esses preços já estão muito inflacionados. E certos fenómenos que só existem em 2020, como os Jogos Olímpicos, então isso é uma loucura. Por exemplo, Tóquio está esgotado no verão. Acabou, está esgotado. Há camas em quartos de beliches, portanto, em que partilham o quarto com várias pessoas, há beliches, as pessoas estão deitadas por cima e por baixo dos beliches, há tipo 6 pessoas num quarto. Há quartos desses a 300 euros. Há camas dessas a 300 euros. No meu quarto é cama a 300 euros por noite. É uma loucura de especulação. Também há dormidas muito mais baratas da parte de quem as comprou quando elas estavam baratas e teve o cuidado de comprar coisas como quartos inteiros, em que podem ter os beliches todos, mas compraram um quarto inteiro, portanto é para um grupo de pessoas que se conhecem umas às outras, ou quartos individuais, que é o que os consultores espertos fizeram. Portanto, quem procurar essas pessoas que souberam o que é que estavam a fazer, sabem como é que vão. Enfim, há muitas coisas particulares em 2020. E neste vídeo, que já vamos em 13 minutos, isto é para as pessoas que aguentaram até aqui, neste vídeo vocês vão ter informação exclusiva de uma coisa que vai transformar bastante a vossa viagem ao Japão, se vocês planearem ir em 2020, e que eu ainda não vi ninguém a falar disto em Portugal ou em língua portuguesa, excepto os meus clientes até agora. Então, isto é uma informação que está disponível no Japão desde setembro de 2019. Eu estava lá, em setembro, e eu tive informação e formação, porque essa é outra coisa, é preciso ter formação para isto. E o que é que isto vai alterar? Isto são os novos regulamentos de bagagem para os comboios do Shinkansen. Existem vários tipos de comboios Shinkansen no Japão, não existe um comboio Shinkansen. Shinkansen é uma categoria do serviço de transporte em comboio. Há várias linhas de comboio Shinkansen e há vários estilos de comboio Shinkansen. Os novos regulamentos de bagagem vão estar ativos nas linhas Tokaido, Sannyo e todas as linhas Shinkansen da ilha de Kyushu.
Tokaido é particularmente importante. O Tokaido é, por exemplo, o Shinkansen que vos vai levar de Tóquio ao Monte Fuji e a Kyoto. Estão a perceber? Portanto, é uma linha que é muitíssimo frequentada. Toda a gente que visita o Japão faz esta linha. E, portanto, estes regulamentos de bagagem vão influenciar as vossas escolhas de itinerário, as vossas escolhas de alojamento, porque as pessoas podem escolher andar mais ou menos carregadas e sim, pelo menos para mim isso influencia a maneira como eu marco as coisas para as pessoas ou como eu recomendo as pessoas que marquem. Estas novas regras vão ser implementadas já na primavera de 2020. Portanto, quem está a planear isto tem que ter estas regras em conta. Se já marcaram viagens através de agências ou outras pessoas, ou outros consultores, ou se marcaram tudo sozinhos, eu tenho um bocadinho de pena de vocês se vocês marcaram tudo sozinhos, mas vocês vão conseguir. Sigam as minhas dicas, explorem mais os vídeos do canal, vocês vão conseguir. Então, se já marcaram tudo, consultem os links que eu vou pôr na descrição e ouçam o que eu vou dizer a seguir. Então, a principal alteração diz respeito à proibição definitiva, sem possibilidade de pagar mais por isso, sem possibilidade de safar-se pagando uma multa, sem possibilidade de reservar com antecedência, nada. Existe proibição definitiva de certo tipo de bagagens nos comboios Shinkansen que não existia antes. E os portugueses, pela minha experiência também de acompanhar pessoas no Japão e noutras partes da Ásia, os portugueses são aquela coisa de, tá, isso é proibido, mas, tipo, se calhar é porque há uma multa. Eu pago a multa, mas mesmo assim prefiro fazer isto e lidar com a multa. Prefiro pagar em dinheiro. Não. Há aqui coisas que não é permitido mesmo, nem pagar multa. Já vos vou explicar o que é que vai acontecer. Então, as novas medidas, as novas regras dizem respeito às medidas da vossa mala. Então vocês vão ter que ter uma fita métrica. Vocês vão ter que ter uma fita métrica e vão ter que medir as coisas em centímetros. Uma boa fita métrica, não a olho, por favor. Vocês vão medir a altura, a largura e a espessura da vossa bagagem, da vossa mala. Se vocês tiverem mais do que uma bagagem, se tiverem, por exemplo, um trolley, uma mala de rodinhas e uma mochila, vocês vão ter que medir estas medidas das duas malas. Em cada uma das malas, vocês vão ter que somar todas as medidas e depois obtêm o resultado final e depois somam esses dois resultados finais, que têm um só número. Então, vocês vão ter que medir em centímetros. Por exemplo, uma mala grande, tenho uma mala grande ali atrás, mas o resto do meu sofá está muito desarrumado, portanto não vou mostrar. Vocês vão medir uma mala grande, vamos supor, uma mala tenha, mesmo grande, uma mala tenha 65 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura. Eu digo mesmo grande, mas quer dizer, eu sou muito modesta em empacotar coisas e eu já vi viajantes de 2 semanas, quando eu ando no Japão, 3 meses seguidos. Mas já vi viajantes que estão comigo a andar pelo Japão durante 2 semanas que levaram 2 malas em que cada uma delas era maior do que a minha. Portanto, eu estou a fazer este vídeo porque eu sei que vocês levam malas muito grandes para o Japão. Às vezes até porque têm a expectativa de encher com coisas que vão comprar lá. Portanto, meçam mesmo as vossas malas, as medidas em centímetros. As coisas costumam ser maiores do que vocês pensam. As pessoas pensam, a minha mala é pequenina, a minha mala dá para tudo, eu ando com a minha mala nos aviões da Europa, eu ando com a minha mala nos comboios da Europa. Calma, no Japão as coisas costumam ser, as malas costumam ser mais pequeninas, as coisas costumam ter menos espaço para encaixar as malas e uma mala que vocês acham que tem um tamanho normal, no Japão pode ser grande mais para o espaço que existe para pôr essa mala. Os japoneses não costumam viajar com malas grandes dentro do território e os hotéis, os comboios, os restaurantes onde podem entrar com bagagens, tudo isso não está preparado para malas mesmo grandes. E foi por isso que eles acabaram por aprovar esta lei no Japão, porque estavam a ver que os estrangeiros que estavam a visitar muito o país costumavam viajar com malas muito maiores do que aquilo que o Japão está preparado para receber. Então, medidas em centímetros. As tais medidas que eu vos acabei de dizer, 65 mais 50 mais 30 dá 145. Quando vocês tiverem o resultado final, e se vocês tivessem uma segunda bagagem, vocês tinham que fazer a soma e depois tinham que somar estes 145. Quando vocês tiverem a soma final feita, vocês têm que ver que ela dá menos do que 155. E isto é que é relevante. O total tem que ser menos do que 155. Se vocês tiverem um total até 155, vocês podem levar a bagagem convosco para dentro do comboio Shinkansen, nestas linhas que eu estou a dizer. E vocês podem colocar a bagagem ou no início ou no fim de cada carruagem nos espaços apropriados para a bagagem,
ou, se ela não for assim tão pesada e vocês consigam levantá-la, talvez vocês ainda consigam pôr no compartimento de malas acima da vossa cabeça, tipo os dos aviões. Nem sempre. Alguns comboios não têm compartimentos de malas que tenham, por exemplo, os tais 30 cm de espessura que esta minha mala tinha aqui. Portanto, verifiquem primeiro, não se ponham a tentar encaixar aquilo lá em cima e depois cai em cima de outras pessoas e não sei o quê. Eu já vi isto acontecer. Pode parecer muito estúpido, mas é verdade. Acontece. Então, quem tenha malas que tudo somado dê menos de 155, pode entrar com as malas no Shinkansen. Mas isso não significa que possa só entrar com as malas no Shinkansen. A seguir tem que arrumar as malas no Shinkansen de uma maneira em que elas não se mexam, não numa curva ou numa travagem ou não sei o quê, não andem por ali a correr e bater em alguém, não se mexam, não afetem ninguém, não caiam em cima de ninguém. As regras para isso também foram mais assertivas. Foi dado um ajuste às regras mais assertivo, mas não muda nada muito substancialmente. Basicamente só aumentam as multas quando as coisas não são feitas devidamente. Agora, se as medidas da vossa mala todas somadas tiverem mais de 155, ou se o total de medida de duas malas for superior a 155, vocês têm que, obrigatoriamente, estar num lugar sentado reservado com antecedência. Até um máximo de 250 centímetros. E agora temos aqui duas consequências desta lei, desta regra do novo regulamento. Se as medidas da vossa mala ultrapassarem os 250, as três medidas somadas ultrapassarem os 250, vocês não podem usar o Shinkansen. Não podem. Não há extra que vocês possam pagar, não há reserva que vocês possam fazer, não há multa que vocês acham que estejam dispostos a pagar pela benesse de irem com a vossa mala grande. Não dá. Estão proibidos de entrar no Shinkansen. E não vos vão deixar entrar no Shinkansen. E vai haver polícia na plataforma a ver se vocês vão tentar entrar com isto. Assim, se vocês forem apanhados dentro de um Shinkansen com malas cujas medidas somadas ultrapassem os 250, o número 250, vocês vão ser obrigados a sair do comboio na próxima paragem e vocês vão pagar uma multa correspondente ao crime de desrespeitarem a lei dos transportes no Japão, que é uma coisa um bocadinho diferente do que terem uma mala maiorzinha do que o costume. E esta lei começa em 10 mil ienes, que é quase 100 euros. Começa esta multa de desrespeitar esta lei. Começa. Tecnicamente o que vocês fizeram foi um crime, porque quando vocês têm um bilhete de comboio ou um passe de comboios, mesmo que seja o Japan Rail Pass, vocês têm um contrato. Aquele bilhete é o contrato de prestação de serviços da companhia de vos transportar a troco de vocês terem pago um dinheiro pelo bilhete ou pelo passe. Como aquilo é um contrato, há duas partes do contrato e vocês têm que respeitar a vossa parte do contrato, que é respeitar os regulamentos daquela companhia. Vocês desrespeitaram o contrato, simbolizado pelo bilhete que vocês têm na mão, ou pelo passe que vocês têm na mão, e é essa lei que vocês estão a romper e, portanto, é face a esse crime que vocês respondem e não ao crime da questão das malas, o que é muito, muito mais grave. Portanto, quem tem malas cujas medidas ultrapassam os 250, ou a soma das medidas das mais do que uma mala por pessoa ultrapassam os 250, enfrenta estas consequências. Sair do comboio, onde quer que esteja, na próxima paragem, não poder usar mais o Shinkansen, ter que prestar declarações, ter que lidar com o crime, e isto é sério, e eu quero que vocês levem isto a sério, está bem? Não quero ver ninguém a pedir-me ajuda em circunstâncias destas, porque nem eu sei como é que eu vos podia ajudar a sair deste buraco. Se a soma das vossas malas for superior a 155, mas inferior a 250, vocês ainda podem utilizar o Shinkansen, ainda podem entrar no comboio com as vossas malas, mas é obrigatório que vocês tenham um bilhete de lugar reservado. Como é que vocês podem ter um bilhete de lugar reservado? Vocês podem ter um bilhete de lugar reservado se vocês adquiriram, por exemplo, o Japan Rail Pass na modalidade Green Car, na modalidade carruagens verdes, carruagens de lugar reservado, e se vocês, com esse cartão, foram previamente à bilheteira do Shinkansen reservar o vosso próprio lugar.
Vocês também podem ter lugar reservado se vocês têm o Japan Rail Pass normal, que é mais barato que o outro, e se foram previamente à bilheteira do Shinkansen e reservaram o vosso lugar. Porque mesmo nas carruagens que não são Green Card, é possível ir à bilheteira e obter, em alguns comboios, um bilhete que tem um lugar marcado. Quando eu digo ir à bilheteira do Shinkansen, tanto serve a bilheteira física, que existe nas estações, como a bilheteira virtual. Portanto, vocês podem reservar o vosso lugar em determinados Shinkansen em várias plataformas virtuais, pela internet, em inglês, super acessíveis. E se vocês vão viajar com malas cujas medidas estão acima de 155 e abaixo de 250, vocês têm que ter lugar reservado. Basicamente, isto significa que vocês estão a informar a companhia que se vão sentar naquela carruagem com uma bagagem considerada extra em termos de tamanho. E a companhia pode dizer, quando vocês estão online a tentar reservar lugar, a companhia, ou quando estão na bilheteira a falar com a pessoa, eles podem dizer: nesta carruagem já não temos lugar para si, por exemplo, porque já têm muitas pessoas com bagagens grandes e os compartimentos das bagagens já estão cheios, mas temos nesta carruagem. Portanto, aí pode acontecer, vocês não podem escolher exatamente onde é que ficam. Ficam sujeitos a onde é que existe espaço para as vossas malas. Mas é uma maneira de utilizar e não pagam mais por isso. Isto é que é importante saberem. Vocês não pagam mais por fazer esta reserva de lugar. Vocês só precisam de ter o cuidado de reservar o lugar. Imaginem, vocês estão com as vossas malas acima de 155 e abaixo de 250 na estação e pensam: eu quero apanhar aquele Shinkansen. Vamos já para a plataforma, vamos já apanhar aquele Shinkansen, é daqui a 5 minutos. Não vos aconselho a tentarem subir à plataforma do Shinkansen se o tempo de chegada do Shinkansen for inferior a 5 minutos, porque não vão apanhar. Ou então vão fazer o serviço, esperarmos. É o próximo, vamos neste, vamos subir à plataforma, vamos entrar. Não façam isso. Os Shinkansen são suficientemente frequentes para que não vos compense, por causa desta pressa, vocês depois terem que lidar com as consequências de não respeitarem a nova lei das bagagens. Está bem? Vão à bilheteira, dizem na bilheteira: olha, nós queremos fazer este percurso, nós queremos apanhar o Shinkansen até este sítio. Se calhar vocês têm que esperar 20 minutos da bilheteira. Ou se fizerem online no vosso quarto ainda é mais cómodo. Mas já têm as coisas resolvidas. Então, exige, para que as coisas corram bem, exige vocês saberem o que é diferente em 2020, e uma das coisas que é diferente é o transporte de bagagens no Shinkansen, como eu expliquei. Que alternativas é que existem se as medidas das vossas malas forem superiores a 250 e, portanto, vocês não as poderem levar no Shinkansen? As alternativas são, estas alternativas, aliás, sempre estiveram disponíveis. Eu sempre incluí estas alternativas nos meus serviços de consultoria, quando eu acompanho viajantes no Japão, tudo, porque estas alternativas são muito funcionais. Na minha opinião, eu uso-as frequentemente. São muito funcionais, sempre estiveram disponíveis. São as alternativas de transporte terrestre de bagagens. O Japão tem estes serviços há décadas e funcionam muito bem. Quando as pessoas viajam, os japoneses, quando as pessoas viajam no Japão, as pessoas não gostam de dar carregadas porque tem peso e faz esforço, e sobretudo não gostam de ter volumes, de ter monos atrás delas, que possam tropeçar as outras pessoas nesses volumes, é muito incómodo, etc. Então as pessoas costumam utilizar estes serviços. Estes serviços existem através de várias empresas. A Sagawa Express, a Yamato, o Kuroi Neko, etc, etc, etc. Vocês podem simplesmente dirigir-se à recepção do vosso alojamento, do vosso hotel, onde quer que seja. Na noite, até às 7 da noite é o ideal, anterior à vossa viagem. Portanto, vocês vão fazer o check-out amanhã. Venham um bocado mais cedo para o hotel, durante a tarde. Fazem as malas. Depois até podem voltar a sair para jantar e para outra coisa. Fazem as malas, ficam só com uma mochilinha do que vocês precisam para uma noite. Porque vocês vão fazer uma viagem para outro sítio longa, supostamente estas do Shinkansen. Fazem as malas, chegam à recepção do vosso hotel assim por volta antes das 7 da tarde. Não é que isso seja uma hora fixa, mas dá-lhes a eles mais margens de manobra. Chegam lá e dizem: olha, nós temos estas malas aqui grandes, nós amanhã vamos fazer esta viagem, vamos utilizar Shinkansen, não queremos andar a fazer a viagem com estas malas grandes. Nós sabemos que estas malas só vão chegar a este sítio, não vão chegar hoje, nós sabemos que estas malas só vão chegar a este sítio daqui a 24 horas, que é o normal. Portanto, vão chegar amanhã à tarde, mas nós queremos mandá-las para lá. Ajudem-nos a preencher o impresso do serviço de transporte de bagagens.
e os hotéis, todas as recepções de sítios decentes, têm os impressos com eles na recepção. Então eles puxam o papelinho, ajudam-vos a preencher o papelinho, vão-vos pedir o nome, a morada e o número de telefone do alojamento para onde as malas têm que ser transportadas. Vão querer saber se vocês já lá têm reserva. Eventualmente, se vocês tiverem reserva num papel impresso, levem também para lhes mostrar. Eles ajudam-vos a preencher e vocês entregam as malas ali, no hotel. Vocês só têm que descer do quarto para a recepção. Mais nada. Entregam as malas ali. No dia a seguir de manhã, saem-se aqui, vão à vossa vida. No dia a seguir de manhã, a seguir ao pequeno almoço, fazem o check-out, verificam se as malas ou já foram despachadas na tarde anterior ou se vão ser despachadas agora. Em princípio já foram despachadas na noite anterior, se quiserem que eu vos disse. Tudo ok? Fazem a vossa viagem. E pronto. E as malas vão lá chegar. Se as viagens forem mesmo muito, muito compridas, podem demorar mais a chegar, ou vocês podem ter que pagar um extra para elas chegarem mais depressa, mas este serviço funciona muito bem no Japão. Não vos estragam as malas, não perdem nada. Vocês também não ponham lá coisas de muito valor, mas normalmente não perdem. Eu já mandei malas, eu já estava tão cansada, que mandei malas tipo com o fecho corrido, mas sem código, aberta. Qualquer pessoa podia abrir o fecho da minha mala e tirar o que estava lá dentro. A mala chegou e não foi nem aberta, nem nada. Eu já dormi em quartos de hotéis com a porta aberta. Aberta mesmo. Aberta. Nem é no trinco. É. Não fechou bem. Às vezes estou a níveis de exaustão tal que... Sim, e dormi na mesma. Mulher sozinha a dormir num quarto de hotel, num sítio desconhecido e não lhe aconteceu nada. Com a porta aberta, só o Japão mesmo. Não façam isto na América. Ok, risos à parte, a questão é assim, vocês têm sempre alternativas. A alternativa do transporte terrestre das malas através deste serviço não é estupidamente cara. Compensa porque vocês não querem ter um crime e ter uma multa. A alteração aos regulamentos de coisas relacionadas com transporte e turismo no Japão em vários setores diferentes. Este vídeo, apesar de ser enorme, é só sobre o regulamento das malas, mas há muitas alterações a regulamentos de muitas coisas diferentes que vão afetar quem vai visitar o Japão. Portanto, consultem essas informações ou contactem-me a mim para eu vos dar uma súmula geral do que vocês precisam saber. Eu espero, apesar de tudo, que o vosso planeamento de viagem ao Japão esteja a correr bem. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo!